Pode se assentar nessa noite, queridos. Nós vamos o tema dessa semana e eu preciso da sua atenção neste momento. Para nós meditarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida. A igreja verdadeira tem coragem para ser diferente. Pode acender a luz, por favor. A igreja verdadeira tem coragem para ser diferente. Vou deixar os irmãos se posicionarem. Vocês veem ali a imagem de um monte de guarda-chuva preto e alguém no meio levantando um guarda-chuva colorido. É o que nós vamos trabalhar hoje, nessa noite, nessa semana. Porém, Deus me levou para uma direção que na verdade, essa semana Deus já estava me mostrando algo estranho. Eu estava reparando algumas coisas no YouTube e estava questionando aquilo. Mas Deus é assim, irmãos. Deus às vezes Ele nos leva a ver coisas. E quando você vai para a mensagem, para a pregação, dentro do texto bíblico, que é a nossa base para tudo, é a palavra, é a Bíblia, ele traz confirmação, ele traz revelação. A mensagem ela poderia se estender, porque o capítulo que nós vamos ler, ele é rico. Nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 15, mas antes eu quero falar do capítulo 2. E o capítulo 2 eu não vou ler. Eu vou fazer só um comentário do capítulo 2, porque é o contexto. Agora, por favor, eu quero que você fique aqui comigo. Fique atento, por favor. Quero que você fique concentrado. Nesse exato momento agora, que haja concentração de todos na pregação, na palavra, que a gente possa assimilar bem o que vamos ministrar. Nós estamos com uma dificuldade, eu volto a repetir, de som. Não é nem um pouco culpa dos meninos que estão ali. Eles estão lutando para poder mexer nessa mesa, mas talvez a dificuldade que nós temos é falta da caixa de ataque. Vai vir um rapaz aqui essa semana eu vou até pedir eles que, depois que terminou aí, pode sentar, pode deixar do jeito que está aqui agora, que eu me viro aqui para vocês conseguirem prestar atenção na palavra, senão vocês ficam aí. A gente tem que tomar cuidado, senão as atividades do culto, ela nos tira do foco. A dificuldade de não usar o microfone é porque se não usar, não sai lá na mesa e não sai na transmissão online. Senão eu tiraria ele aqui agora e pregaria sem ele. Mas se a gente vê que está atrapalhando, é melhor fazer isso do que os irmãos que estão aqui não conseguirem se concentrar no culto. Mas eu volto a repetir. 2 caixas de ataque que nós deveríamos ter aqui, para dar equalização com a mesa, caixas que suportam o grave da mesa. Porque às vezes as caixas que nós estamos aqui, elas não dão o grave que a mesa às vezes quer, o agudo. Então a gente fica tentando regular e a gente nunca vai conseguir chegar ao som. Só as 2 caixas custam R$20 mil. O desafio vai, como eu disse para os irmãos, vai crescendo. A gente vai tendo um ministério de louvor grande, equipamentos que vão colocando, é necessário retorno. Eu estava ali tentando tocar o vídeo, eu não conseguia ouvir. Eu não sei nem como é que o Samuel está conseguindo tocar, porque você não consegue ouvir o retorno do violão. Não porque não tem som, o som sai para vocês aí, mas para quem está aqui em cima você não consegue ouvir. Então se você não tiver um retorno no ouvido, você não escuta, é impossível você tocar. Ele consegue porque eles vêm para o ensaio, eles conseguem passar na hora do ensaio. A gente vê que ao vivo o som sai, então a gente tem esse desafio que nós vamos, ao decorrer do tempo, organizando. Eu fui fazer o orçamento, o cara passou para mim só 24 parcelas de R$1.400, das 2 caixas de ataque, que aquelas caixas que eu mando aqui tem, toda a igreja tem, que fica na frente, que é elas que dá abertura para o som. Faz necessário. Fez 14 agora? 14 de 1.400, baratinho. As parcelas, né? A Val deu até risada. 14 de 1.400.
mas a gente chega lá, a gente vai conseguir organizar bastante coisa. Antes de nós lermos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, por favor, atenção total sua. No capítulo 2, porque o tema é a igreja deve ter coragem para fazer diferença. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, antes deixa eu falar com vocês que toda a nação de Israel, não todos, mas grande parte, foi levado cativo da sua terra natal, de Jerusalém, de Judá e de Samaria, porque o reino está dividido em 2 reinos. Então, nessa época, está todos eles lá na Babilônia. A Babilônia, ela é vista como o mundo. Quando se referimos à Babilônia, se referimos a um lugar, queridos, impressionante. A Babilônia, ela era na época uma Las Vegas de hoje. Uma Las Vegas, uma grande cidade, uma cidade muito avançada em tecnologia, em estudo, em ciência. Então, a Babilônia na Bíblia, toda vez que você vê essa referência à Babilônia do mundo. E nessa Babilônia foi levado cativo muitos judeus. E alguns eram colocados no palácio. Alguns que lá em Jerusalém tinham habilidades e ciência, eram separados para trabalhar no palácio do rei. Junto com eles foi Daniel, que o nome foi trocado. Eles tentavam trocar e colocar o nome de um deus daquele lugar da Babilônia. Então trocaram o nome de Daniel, se eu não me engano, para Beltesazar. Depois eu vou conferir isso direito, mas se eu não me engano é isso. E ao nome de Azarias, Ananias, e tem no capítulo 2, os 3 que vai chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, também são trocados. Ananias, Azarias, que são nomes judeus, vindo da Judéia, são trocados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram nome de deuses babilônicos. Então eles estão na Babilônia, na grande Babilônia. Pensa bem, é a mesma coisa de você ser tirado de Pirassununga, lugar limitado para emprego, para lazer, para festa, para prazeres, e ser levado de repente para Las Vegas, aonde tudo é atração e gira atrás de cassinos, dinheiros, emprego fácil, condição de trabalhar a qualquer horário, de dia, de noite, trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, devido à demanda turística daquele lugar. Então Las Vegas hoje é considerado um lugar de distração, um lugar de prostituição, um lugar de riqueza, de jogo, de cassinos, onde pessoas ricas vão, onde é permitido esse tipo de jogatina. Então você tem muitos jogos, distrações 24 horas, se tiver dinheiro para viver naquele lugar. Assim era a Babilônia. Então imagine o que é ser tirado de Pirassununga, onde tudo fecha até as 23 horas, onde festas a gente quase não vê acontecer, não tem muita opção. Ser tirado daqui e ser levado para uma Las Vegas, de repente, é um impacto tremendo na nossa vida, até como cristão, porque para a gente se perder é 1 minuto. Então fazer a diferença em Pirassununga talvez não seja tão difícil, mas se a gente fosse tirado daqui e sido levado para uma cidade onde a oportunidade de pecar, de prostituição, onde a exposição ao pecado, eu colocaria uma beira da Copacabana, ali no Rio de Janeiro. Existem alguns ambientes, queridos, para ser cristão, que eles são desafiadores, e ali está 4 judeus, pelo menos, que nós vamos citar, porque Jeremias também vai para o cativeiro, alguns profetas vão para o cativeiro, muitos deles vivem lá, mas esses 4 vão fazer uma diferença tremenda nessa cidade chamada Babilônia. Eles têm muito a nos ensinar, e eu vou falar justamente, na verdade eu não vou falar nem dos 3, nem de ninguém. Eu tenho que falar de um contexto geral do cristianismo. A minha mensagem hoje se limita à influência babilônica na igreja.
Mas no capítulo 2, pode deixar aí, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E na Babilônia, tinha uma linda faculdade, uma USP. Lá tinha uma faculdade onde nós tínhamos. A Bíblia vai dizer que tinha ali feiticeiros, astrólogos. Havia várias ciências sendo estudadas nessa faculdade. Havia babilônicos, que eram pessoas que tinham especialidades. Então pensa num lugar que havia um centro de estudo de ciências e de faculdades, onde havia vários tipos de pessoas. A Bíblia diz que magos, feiticeiros, todos estavam naquele lugar procurando entender o tempo, as ciências, trazer explicação. Havia ali o hábito, por exemplo, dos magos da Babilônia, quando eles queriam alguma previsão, revelação, pegar um animal, arrancar os rins do animal, e pelo formato do rins, eles fazerem previsão. Minha mãe, por exemplo, aprendeu que para jogar no bicho e ganhar, ela acendia um cigarro e jogava o cigarro de repente numa bacia, aquelas bacias de alumínio que existiam antigamente com água, e ali se formava um bicho, e ela, daquele bicho que ela imaginava naquela água, ela jogava, e pasme você, minha mãe acertava muitas vezes no jogo de bicho, ganhava a ponto das pessoas ir lá e pedir ela opinião, através daquele tipo de coisas que o diabo usa para prender a pessoa no misticismo. Mas imagine que lá tinha uma faculdade, e o rei Nabucodonosor, Deus vai dar um sonho para ele, uma grande revelação de como seria os reinos até o fim dos tempos. Deus daria isso numa imagem de uma estátua. Nós não vamos falar disso hoje, porque isso tem a ver com Apocalipse, isso tem a ver com o estudo dos impérios que vieram, do último império que está vindo agora. Mas o simbolismo dessa imagem, dessa estátua, tem a ver com os reinos que sucederiam até os últimos dias. É uma mensagem, é uma imagem, um sonho apocalíptico que Deus dá para o rei da Babilônia, um rei mundano e ímpio. E isso perturba muito esse rei. Só que ele vai fazer uma coisa inédita, irmãos. Uma coisa que nós cristãos, nós precisamos aprender. Nós cristãos precisamos raciocinar. Somente Deus pode ler pensamentos. Somente Deus pode revelar coisas ocultas. O diabo, ele às vezes, ele dá a impressão que ele sabe o pensamento, que ele conhece o que você está pensando, porque o diabo, ele tem o que nós chamamos de adivinhação. Então, pelo tempo que os demônios têm de nos observar, de olhar com frequência o que nós estamos vendo na internet, o que nós estamos vendo na televisão e o que estamos falando com a nossa boca, aí eles são capazes de adivinhar o que nós estamos pensando. É por isso que o cristão, ele é instruído a falar muito pouco. O cristão que ele quer ter resposta de oração rápida, que ele quer ter intimidade com Deus e romper, ele precisa tomar muito cuidado com o que fala, porque isso tem um reflexo no mundo espiritual terrível. O diabo, ele se opõe fortemente através, por isso que Jesus disse, o que entra não contamina, mas o que sai da boca é o que contamina, porque Jesus disse que o que entra, a gente tem o poder de descartar, mas quando saiu da boca é porque aquilo que entrou fez efeito no coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o poder da fala tem um poder de contaminação, porque os demônios são agentes de mensagens, então ele escuta você falar. É por isso que murmuração, palavrão, reclamação, é coisas que devem estar longe da vida de um cristão que quer viver bem. Não é que vai impedir de ser salvo, que quer viver bem, que quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, que quer ter uma vida de intimidade. Você vai olhar isso nas características dos pais de Jesus, nas pessoas que Deus escolheu para usar, para trazer Jesus ao mundo. A Bíblia diz que Maria, quando ouvia as coisas a respeito de Jesus, ela guardava consigo mesma. A Bíblia diz que quando José foi pegado de surpresa pela sua esposa, que disse para ela, José, eu estou grávida do Espírito Santo, uma coisa, queridos, que era
absurda de ouvir. A Bíblia diz que ele saiu quieto, ele não a difamou, porque se ele falasse para alguém que ela, despojada com ele, num acordo de casamento, ela viesse ter cometido um adultério, ela morria apedrejada. Então o texto diz que ele a deixou secretamente e ponderava consigo mesmo até que Deus o revelou que aquilo era uma verdade. Então você vai olhar que o pai de João Batista, quando o Senhor vem, Zacarias, ele vem ao templo e ele fala: olha, a sua mulher vai conceber, e fala das características de João Batista, se eu não me engano era Zacarias mesmo. Ele vai deixar ele mudo, ele vai dizer: você não vai falar até que o menino nasça, você vai ficar mudo, você só vai voltar a falar quando você pronunciar o nome do menino. Então, você vai perceber que a característica dos homens de Deus, a própria sabedoria de Salomão, nos orienta a tomarmos cuidado com o que vamos falar e a forma que falamos. O cristão, ele precisa adquirir isso, a habilidade de controlar a sua fala, de falar pouco, tomar cuidado com empolgação, ficar falando demais, porque isso pode trazer muito atraso à sua vida espiritual. Eu estou falando isso porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele chegou nessa faculdade. A faculdade hoje é um lugar onde nós podemos fazer muito a diferença. As universidades é o lugar onde os cristãos hoje vão poder fazer muita diferença, porque nós estamos chegando em dias, queridos, em que realmente o mundo está tomando um caminho louco. Há coisas absurdas acontecendo entre nós, absurdas. Nós estamos vendo que a OMS, as organizações mundiais da saúde, as atitudes que os governos estão tomando, são atitudes, queridos, que elas são tomadas hoje como certas e amanhã são vistas como erradas. Nós vemos isso através da aplicação da vacina, nós vemos isso através dos métodos que são tomados, que não são certos, métodos que a gente vê que é errado, serve para alguns, não servem para outros. Então o mundo está descontrolado. Nós estamos vivendo um ambiente no mundo onde o mundo está sem direção. Nós olhamos que as universidades até o ano passado eram lugares onde se fumava maconha, se pinchava paredes, se falava de ideologia de gênero, banheiro único, onde um homem e uma mulher poderiam entrar. As universidades estavam trabalhando totalmente, queridos, numa questão de exposição sexual. Pessoas estavam ficando nuas, exposição de nudez, uma aberração nas universidades. Fora defender a teoria da evolução, o ateísmo, ou a falta de crença em Deus, da existência de Deus. Então naquele era diferente. Havia uma faculdade, e o rei, ele vai lá, ele vai naqueles que ele julgava ter sabedoria, ciência, estudo. Ele chega lá nessa faculdade, ele diz o seguinte, ele chega para os universitários, ele vai dizer: eu tive um sonho, e eu estou perturbado, e eu quero a interpretação desse sonho. E eles falaram: tudo bem, nos conte o sonho. E ele disse: não, o que foi colocado no meu coração é que vocês não devem só me contar o significado do sonho, mas vocês devem contar que sonho que eu tive. Olha só, vocês vão ter que falar qual é o sonho que eu tive. E a resposta daqueles macumbeiros, daqueles magos, daqueles feiticeiros, daqueles universitários foi o seguinte: isso é impossível. O rei está pedindo algo que não é possível. Observe você que o diabo não tem o poder. Ele pode dar sonhos, sim, mas ele não pode interpretar pensamentos, ele não pode falar pensamentos. Se você fechar a boca, se você ficar quieto e não falar nada, ele não pode ler. Só Deus pode ler e pode revelar através da pregação da palavra. É por isso que, se você tiver algum sonho, alguma coisa, aguarde em Deus. Pare de contar. Eu geralmente, quando eu tenho sonhos que Deus me dá, Ele já me dá a interpretação no sonho. É muito difícil eu ter um sonho que eu acorde de manhã
e Deus não traga a interpretação daquilo que Ele está me dando. Quando é um sonho que conturbado, um sonho que me deixa muito apavorado, eu vejo que é coisa do maligno, é seta do maligno. Daí Nabucodonosor, ele vai chegar, ele vai dizer: olha, eu quero que vocês me contem o significado. Os magos, eles ficam apavorados e dizem: ei, o que você está pedindo é impossível. Só que o rei vai além disso. O rei falou o seguinte: se em tantos dias vocês não me contarem o sonho e o significado, eu faço um decreto que todos os sábios da Babilônia, universitários, magos, astrólogos, espíritas, serão mortos. Vocês terão que ser mortos. E nisso estavam envolvidos Ananias, Azarias, Beltesazar, Daniel, os judeus que estavam ali, os homens de Deus que estavam ali também. Eles estavam nisso. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego vai chegar a Daniel e vai dizer para eles: olha, o rei mandou matar todos os sábios do reino. Por quê? Porque ele teve um sonho, e ele, além dele querer a interpretação do sonho, ele quer que conte que sonho que ele teve. E Daniel fala com eles assim: ó, vai avisar o rei, dá recado para o rei lá, para ele aguardar, porque existe um Deus no céu que pode fazer isso. Existe um caminho. Eu conheço um Deus que Ele pode. Isso que eles estão falando que não pode, é por isso que a igreja não pode estar limitada à ciência dos seus dias. A igreja não pode estar atrelada aos conceitos humanos. A igreja foi chamada, queridos, para trazer revelação do céu, interpretação do céu, sentido do céu e de Deus para a vida das pessoas. A igreja, ela tem resposta para o mundo em angústia e em dificuldade. Na igreja, a sabedoria de Deus opera para o mundo desesperado e aflito. Deus revela, Ele sonda corações e pensamentos. E Daniel diz para ele não ficar apavorado, porque existe um Deus. E Daniel vai chegar nos seus amigos e vai dizer: vamos orar. Olha a importância da oração. Eu tenho falado muito sobre a importância da vida de oração, porque não é só ser um crente na escola, não é só ser um crente na universidade, é ser um crente que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Não adianta dizer eu pertenço a uma igreja, não adianta dizer eu fui batizado, mas eu estou falando de alguém que tem vida com Deus. Um crente, quando não tem vida com Deus, ele tenta abrir a boca para falar de Jesus numa universidade, numa escola, ele vai trazer retaliação para a sua vida, ele vai trazer problemas, ele não vai ter autoridade para falar, porque o diabo vai se levantar, o diabo vai atacá-lo, e para não dizer derrotá-lo espiritualmente, porque nós não somos chamados para viver uma vida vazia do Espírito Santo e pregar o Evangelho como se fosse conhecimento humano, mas pregá-lo no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o crente, ele possui essa habilidade espiritual, no poder do Espírito Santo, de fazer a diferença e de ser diferente. E eles vão orar pedindo a Deus: Deus, conta para nós o sonho que o rei teve e chute o que aconteceu. Deus falou exatamente o sonho que o rei teve. E Daniel vai dizer para o rei que eu já sei o sonho e vou contar a interpretação. Observe que ele salva até aqueles magos, aqueles bruxos. Eu estava indo sábado para o campo para correr, estava vendo que o pessoal estava na macumba ali, bem animado, todos na macumba lá batendo, algumas pessoas sentadas na praça. Tinha até um cavalinho meio xoxo. Eu falei: o cavalo deve estar manifestado ali com enxu calmaria. Eu entendo que esses lugares têm uma influência terrível, e os demônios estão ali, eu não brinco com isso, porque se eu sou um cristão e eu vivo no reino de Deus e na igreja, eu creio que existe Deus e Espírito Santo, e o diabo também existe. Eu sei que aquilo ali tem uma coisa que afeta realmente. Então não iria lá para abusar, para brincar, para zombar. Eu pregaria para qualquer macumbeiro, falo de Jesus para qualquer pai de santo.
mas sem abuso, sem afronta. Sem afronta. Porque o mundo jaz no maligno. Essas pessoas, elas estão dando liberdade a demônios, buscando demônios, elas estão se entregando a eles. Então, resistir e lutar contra isso, sem estar debaixo de uma unção e uma graça de Deus, tem que estar pronto depois para a retaliação. Então Daniel, ele vai contar o sonho, e ele vai falar da interpretação desse sonho, e isso salva todo mundo. Isso nos mostra o quanto nós podemos, nesses últimos dias, trazer resposta a um mundo aflito, a um mundo que está conturbado. Irmãos, olhem para o mundo está perdido. A sabedoria do mundo, os governos estão desorientados. Nós estamos vivendo dias, não é só no Brasil não, é no mundo, porque o mundo está sendo preparado para o anticristo, aquele que vai trazer a ordem mundial, a ordem ao caos. Então você olha para o mundo, a ONU, aonde muitos estão pensando que o anticristo pode vir da ONU, a ONU já errou em muita coisa, a ONU está caindo em descrédito, ela caiu em descrédito na pandemia. O anticristo não pode vir de uma instituição que está descredibilizada, ele virá de uma instituição que tem muito crédito, credibilidade, que funciona. Por isso que nós temos que tomar cuidado com esses últimos dias onde nós estamos ouvindo, ali está o Cristo, dali vem o Cristo, isso vem da vida de Jesus, e também tomar o cuidado para não se tornar descrente com os sinais. Então nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos acreditar que qualquer coisa é sinal da vinda de Jesus, e também desacreditar que existem sinais da vinda de Jesus em nosso dia. Mas nós não podemos nos deixar nos levar por qualquer coisa que diz, olha, é apocalíptico, é o fim do mundo. A igreja não pode, a igreja ela tem que buscar em Deus. É por isso que eu falo que eu preciso orar e buscar discernimento do Espírito Santo para ensinar a igreja, porque a igreja é de Deus, e Deus ele fala com a igreja da maneira que ele quer e conduz a igreja no tempo certo, na hora certa. Entendendo isso, sabe o que o rei faz? Dá um piripaque na cabeça do rei, porque Daniel mostra que aquela imagem vai ser destruída. Uma pedra, ela é tirada de um lugar, e aquela estátua ela tem partes de bronze, de ouro, e ela tem um pé de barro. É uma estátua que ela possui repartições, significando reinos que haveriam. E a pedra que é arrancada e destrói o pé daquela estátua e derruba ela, é o reino de Cristo. Como eu disse, não dá para falar detalhadamente agora sobre essa imagem, mas esse é o significado. O rei resolve fazer o seguinte: eu vou levantar uma imagem, eu vou fazer essa imagem ficar de pé, e eu vou fazer que todos o adorem. Então, o segundo sonho que ele teve, ele ordena que se faça uma imagem alta. Imagine aí 30 metros de altura. E ele diz, eu vou colocar essa imagem de pé, para que o meu reino seja inabalável, para que o meu reino não caia. Então ele produz uma imagem, ele coloca essa imagem de pé. E agora ele vai ordenar que todos da Babilônia se dobrem diante dessa imagem, adorem essa imagem, prestem culto a esta imagem. Há um problema no texto que nós vamos ler, porque Daniel não aparece no capítulo 3, porque os teólogos dizem que como Daniel, ele era parte do governo, ele era integrante do governo, ele é honrado pelo rei, fazendo parte das suas autoridades, as autoridades não se prostravam, eles não se dobravam, eles não eram obrigados a se dobrarem. Ou que ele tenha recebido neste momento uma oportunidade de viagem, de alguma coisa, porque Daniel não está aí, só Sadraque, Mesaque e Abidnego vai aparecer neste momento. Então nós vamos ler agora do versículo 1 ao 15, e você vai ver algumas coisas que vai te chocar. Talvez você está dizendo, pastor, o senhor está falando tanto, o senhor falou que a mensagem ia ser forte. Eu não entrei, eu estou dando uma introdução, mas fica concentrado, porque vem coisa por aí, e coisa sutil que você talvez não está imaginando, mas que vai te ajudar a mudar a sua vida a partir daqui. Vamos ler a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, olha lá, está lá, de quase 30 metros, ó,
de 27 metros de altura. Só para você ter ideia, o pé direito dessa igreja, do centro, lá naquela cumeira, no centro da igreja, tem 7 metros. 7 metros. A imagem que ele fez tinha 20 metros acima dessa igreja. 20 metros acima. Consegue entender o tamanho? Então ele manda fazer uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Repita comigo: para assistirem. Então veja que essas autoridades, e Daniel é uma delas. Talvez nessa questão, vamos ler o texto, por isso não aparece o nome de Daniel. Depois convocou o sátrapa 3. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província reuniram-se para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e línguas, de todas as nações, povos e línguas. Agora vocês precisam prestar atenção nisso, porque aqui está a ideia da mensagem nessa noite. E é tão sutil o que eu vou tratar, o que o Espírito Santo me deu, que eu vou ficar só nisso, eu não vou sair disso, eu não vou nem para outras partes, eu não vou chegar nem na fornalha de fogo, eu não vou chegar nem na fornalha. Talvez quinta-feira a gente chega, talvez, não sei. Mas eu vou parar por aí. Quando ouvirem o som, repita comigo: quando ouvirem o som. Presta atenção que tudo começa ouvindo o som. O som do quê? Da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda, repita comigo, e de toda espécie de música. Preste atenção. Quando ouvirem um som da música, da espécie de música, façam o quê? Prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som, repita comigo: logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, repita comigo, e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu enviastes um decreto, ó rei, ordenando, repita comigo, ordenando, que todo aquele que ouvisse o som. Você tem que prestar atenção quando uma palavra ou quando um pensamento se repete muito dentro de um capítulo.
da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, repita comigo, que não te dão ouvidos. Vamos repetir de novo, que não te dão ouvidos. Ó rei, não prestam culto aos teus deuses. Veja, não dá ouvido, não presta culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Veja que nos últimos dias, tudo tem a ver com a adoração da imagem da besta. Toda a humanidade será forçado a adorar a imagem da besta. A imagem hoje que você vê, que eles estão dizendo que é a imagem da besta que a ONU fez, que não tem nada a ver com ter pata de urso. Ali é uma imagem de a única coisa que tem de estranho é uma asa, mas se eu não me engano ali é um jaguar. Não é a mesma imagem de Apocalipse. Porém, tudo que nós temos que entender é que a imagem, ela vai receber adoração, ela terá que ser adorada por todos na terra. Então, uma das coisas que precisamos entender sobre a besta que vai se levantar nos últimos dias é que será uma imagem que receberá idolatria, ou será idolatrada. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem que mandei erguer? Pois agora, repita comigo, quando vocês ouvirem um som, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Como eu disse para vocês, este capítulo ele é muito rico, ele poderia ter muitas subdivisões para falarmos de como fazer a diferença. Mas eu vou me ater a uma coisa só que me mostra nesse texto, que se eu e você não a praticá-la, nós somos livres de tudo, todas as consequências que virão. Existe algo sutil no texto, e existe algo que está no celular de muita gente aqui dentro da igreja, ou está guardado lá em algum lugar da sua casa, ou no seu carro. Nós vamos olhar nessa noite. Deixa eu pegar meu celular que eu deixei ele aqui. E nós vamos aprender algo muito importante que parece que não tem nada a ver. E eu vou mostrar alguns vídeos. Eu não sei se apagando a luz e só com a imagem aqui, mas já vou pedir para apagar e deixa só a imagem aqui, minha aqui em cima. Você vai poder acompanhar na tela. Nós estamos trabalhando que no futuro o altar já fique só o altar iluminado, não que eu fique aparecendo e fique uma luz me seguindo para onde eu vá, mas justamente para a gente ter essa habilidade de você poder se concentrar mais, ler o texto na tela, ficar mais focado. Pode apagar a luz, por favor. E eu vou pregar e eu vou passar uns vídeos, é por isso que ela já precisa ficar apagada.
Já falei com vocês que a igreja será a única detentora de entendimento para interpretar os acontecimentos do rumo que o mundo está tomando. Então a gente viu isso no capítulo 2. Agora a gente precisa observar uma coisa muito interessante. O que precede a adoração da imagem, o que antecipa, o que motiva, o que cativa aquelas pessoas a se prostrarem, é o hit do momento, a música da hora, era aquilo que estava se tocando, a música impulsionou as pessoas a prestarem adoração àquela imagem. A música como deu um êxtase para que as pessoas fossem impulsionadas. Ele disse, olha, ao som da música, ao som dos instrumentos, quando eles forem tocados, prostrem-se, porque não era só uma prostração, precisava ter emoção, precisava ser colocada energia, precisava haver um toque de preparação, precisaria haver uma mexida com o emocional. Você vai olhar na Bíblia, queridos, que o profeta Eliseu, um dia, o rei pedindo provisão para o exército que havia saído para uma batalha, havia faltado água, ele disse, me traz alguém que toca a harpa. Você vai ver que para expulsar o demônio de Saul, Davi tocava a harpa. Você vai ver que a música na Bíblia sempre preparava Israel para a guerra. Israel, diante de uma guerra, a cidade de Jericó, a cidade mais fortificada do mundo antigo, foi derrubada a som de música. Deus sempre trabalhou com a música ela tem um poder, e nós vamos ver hoje, de influência terrível ou agradável na vida de alguém. E o rei diz, quando vocês ouvirem um som de toda a música, vocês se prostrem. Não era uma prostração sem música, tinha um som, tinha um ritmo, tinha um envolvimento, tinha uma preparação, que rumem os tambores, que toquem a música da Babilônia, toquem o ritmo do momento, e quando vocês ouvirem o som da música, vocês se dobrem os joelhos e se prostrem diante da imagem. Observe que quanto a música está ligada observe o quanto que a música está ligada à adoração. Observe. Nunca foi visto em nossos dias. Eu estava essa semana, eu não sei como, apareceu para mim o Eli Soares contracenando num vídeo com Ed Mota. Eles falando de arranjos de acorde, ele cantando Me Ajude a Melhorar, o Ed Mota curtindo o som. E aí eu fui olhar quantos cantores evangélicos estão compartilhando vídeos em shows, cantores sertanejos que em meio aos seus shows cantam hinos, chamam evangélicos para cantar, bandas de ministério de louvor cantando dentro da igreja música secular. Está tão estranho. Será que a gente não está percebendo uma contaminação, uma coisa que está mesclando, um ensinamento que está dizendo não tem nada a ver? Você pode ser cristão e você pode ouvir música secular, você pode ser cristão e você pode cantar música secular no seu casamento. Coloque uma música internacional do passado, um hit dos anos 80 que fez fama, não tem nada a ver. Observe você o quanto que a música ela tem um poder de destruição e de influência na vida da pessoa. Eu vou colocar um vídeo, e esse vídeo não é de um cristão,
é de um especialista, e olha como é que ele está sendo questionado. Primeiro vídeo que eu mandei para o Ministério de Mídia: entenda a influência da música no comportamento. Dá uma olhada. Precisa de áudio, né? Não é um processo de controle. Volta, por favor, que aí vai abrir o áudio ali. Chega ao relaxamento Aí, onde se tem controle volta o sobre vídeo, o por corpo. favor, volta o vídeo. E é esse controle, todo esse Volta o processo vídeo. que o senhor está falando de relaxamento, não é um processo de controle. Volta o Só vídeo. se chega ao relaxamento Volta onde o se tem vídeo, por controle favor, bota sobre no o começo. corpo. Estou pedindo para voltar e colocar no começo. Todo Isso. esse processo que o senhor está falando de relaxamento não é um processo de controle. Você só se chega ao relaxamento no momento em que se tem controle sobre o corpo. E é esse controle que a yoga ensina para gente, não é isso? Exato. Para um bom relaxamento, a gente tem que desenvolver controle psicofísico. A gente tem que desenvolver o controle até das emoções. Para ser mais claro, se você quiser realizar um estado, digamos, de eutonia, de relax, que lhe garante contra os efeitos patológicos do estresse, você tem que escolher até o tipo de passatempo que você usa. Agora mesmo eu vim para a emissora num táxi. O homem estava colocando com excessivos decibéis um pauleiro, né? Pauleiro, metaleiro, um troço desse aí. Que aquilo é estresse puro. E eu não podia dizer nada, porque o homem estava se estressando por conta própria. Você vê uma parte... Olha, por favor, nosso querido músico, eu queria dizer que não estou interferindo no seu lado, admiro muito a sua música e acho que sua música não é estressante. Mas existe a música estressante e existe a música não estressante. Eu li em determinado... Mas o senhor vê um jovem, ele não fica estressado porque ele está lá ouvindo aquela barulheira, dançando, se divertindo horrores, se sentindo muito bem. A consequência vem depois. O senhor condena? Não condeno. Está condenado? Não, por amor de Deus, eu não condeno nada. Eu estou dizendo os fatos. Eu li Condena como estressante, não? Não, eu simplesmente digo, li num tratado que a música, esta música pauleira, tem um ritmo chamado anapéstico, que é contraditório aos ritmos biológicos. Agora, se quiser saber de uma música altamente antiestressante, ou conduzindo ao eustresse, que é exatamente o oposto de estresse, ou seja, a euforia, é um ritmo que é o mesmo do corpo, a valsa. O rock pauleiro, então, iria contra o ritmo natural do corpo, é isso que o senhor está dizendo? Pelo menos esse tratadista, e já tem feito experiência com plantas. Eu tenho numa pesquisa, plantas submetidas a rock, a primeira música clássica. Elas estavam verdes, viçosas, depois botaram o rock. A bichinha não aguentou a curtição. Está murcha, está lá. Aliás, na pecuária também é adotado esse sistema. Na pecuária, para a produção de leite das vacas, se botar um rock pauleiro, o dono da vaca vai ficar pobre. Todo esse processo que o senhor está falando de relaxamento... Observe você a influência da música no comportamento de uma planta. Isso não é um vídeo cristão. Isso é um especialista falando que o ritmo do nosso corpo não é adaptado a rock pauleira, agitação. A mulher diz, jovem que ele está lá na balada, que ele está dançando, ele não está estressado, ele diz, isso no momento, as consequências vêm depois. Eu já fiz um estudo sobre adoração, que eu não vou falar propriamente do rock, eu estou falando toda a música em geral. Vou falar da música em geral. Mas eu já fiz um estudo que o rock ele tem as notas que nós chamamos notas maiores. Nós temos uma música que é Quero Que Valorize, que começa com Dó maior. E é uma das que eu conheço, que eu toco antigamente, que cai para uma nota menor em algum momento, que é um Lá menor. Então, o que eles falam é o seguinte, que o rock ele tem algo que te leva ao êxtase e à depressão. Porque ele começa com uma nota alta, aquela agitação, e de repente ele cai para uma nota menor. E faz que você tenha um efeito depressivo no meio da música. E muita gente se mata
comete suicídio devido a isso. Mas eu não estou falando propriamente só do rock. Eu estou falando da influência da música no comportamento, e nós vamos falar de vida frutificada ou vida frutífera. E o cara falou que, por exemplo, no agronegócio, em algumas produções se usam música para melhorar a produção, e ele falou de duas plantas, uma exposta a uma música do ritmo do corpo, uma clássica, e outra pauleira, e a planta não suportou, a planta murchou. Isso é conversa de gente secular. Isso não está dentro do contexto evangélico. Isso é para a gente entender o quanto que a música tem um poder de influenciar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Mas não para por aí. Esses dias o Isaías postou um vídeo no Facebook, e eu vou colocar mais uma vez. Coloque o segundo vídeo, vamos ver a influência da música na vida das pessoas. E aí não se escandaliza não, porque vai ter música secular. Em 1995, essa era a música que as nossas crianças ouviam enquanto a sociedade aplaudia. 15 anos depois, o cenário no Brasil era esse. No ano 2000, o ritmo era outro, mas a mensagem continuava a mesma. Quinze anos depois, o cenário no Brasil era esse. Alguns anos depois, o absurdo da erotização precoce de crianças começou a ser mascarado debaixo de bandeiras de inclusão, diversidade ou mesmo da liberdade de expressão. Até quando nós vamos ver a infância desprotegida no nosso Brasil? Quando é que nós vamos aprender a lição que uma hora a conta chega? Não é questão de opinião, de posicionamento político ou de religião. São fatos. E essa é a realidade do Brasil de hoje dentro de uma escola. Essa é a música que é tocada para as nossas crianças. Eles podem querer nos cancelar, podem querer nos calar, mas a nossa luta não é pela glória da nossa geração, é pelo bem da próxima. Então observe você que músicas eróticas levaram aquelas crianças aos seus 16 anos a um grande índice de gravidez, a quais muitos de nós vivemos naquela época. Eu peguei essa época do tchan. E eu tive uma namorada aos 14 anos de idade que ela queria que eu engravidasse ela. Eu disse para ela: eu não posso fazer isso, eu não posso criar um filho, eu não tenho condições ainda. Mas ela insistiu e eu não sei como, pela misericórdia de Deus. E olha que eu gostava muito dela. Eu dizia: nós não podemos fazer isso. Eu não era cristão, eu era um rapaz do mundo. Mas era impressionante a vontade dela de ter relacionamento sexual. Ela tinha 14 anos. É uma geração que teve filhos fora do casamento, teve filhos novos, filhos precoces. Tudo influência de música. Senta danada. Música influenciando no comportamento, no pensamento, na cultura. Percebemos o terrível que é a música secular. Veja que a igreja, eu coloquei o slide de número 3. Coloque na tela. A igreja não pode dar ouvido ao hit da Babilônia, mundo.
ela afetará de forma direta nosso comportamento e até a nossa frutificação. Isso é tão perigoso. Eu vou continuar aqui colocando mais um vídeo, agora de um cantor falando diretamente do meio evangélico. Isso é tão terrível. Se eu tivesse ouvido isso no começo da minha caminhada que você está escutando agora, eu não estaria passando o problema que eu passo hoje com Gabriel e com Miguel. E eu lembro, a Fernanda vai lembrar de uma música que afetou eles direto. A vida deles hoje reflete muito aquela música que eles cantavam e gostavam quando eram crianças, e que eu permitia. Mas veja, a igreja não pode dar ouvidos ao hit da Babilônia. Guilherme, vocês jovens que estão aqui na igreja, e Val, nós não temos que colocar ritmo de dance, de balada mais acelerado, de rock. Nós não temos que abrir a porta da igreja e torná-la numa balada para atrair jovens. A princípio enche, lota, mas o futuro vai refletir em jovens em pecado, sem temor a Deus, sem graça do Espírito Santo. Nada é no momento. Paul Walsh diz que se nós usarmos meios carnais para alcançar pessoas, depois nós vamos ter que usar meios mais carnais ainda para mantê-las na igreja. Então, se eu quero alcançar a terceira idade, eu coloco aqui um forró. Esta igreja, eu posso dizer, ela começou mal. Nós começamos aqui com um pagode, que há pouco os vizinhos que não eram cristãos quiseram fechar a igreja. Foi aonde eu vim entendendo. Deus veio me ensinando, me tratando. Então a igreja, ela não pode ouvir os ritmos da Babilônia. Você vai ver que Maria Mendonça era considerada a cantora da sofrência. Eu quero falar com você o quanto que a música afeta. Eu fui trabalhar um tempo na Brapira, eu já falei isso aqui, mas eu preciso repetir. E o meu amigo de trabalho, meu ajudante, era o dia inteiro ouvindo aquele hit da Babilônia do momento. Foi bonito, foi sincero, foi verdadeiro, tão sincero o nosso amor, eu te amei. E era o dia inteiro, foi bonito, foi, não, é verdadeiro. Eu entregava nos bares, onde eu entrava essa música estava tocando, onde eu andava. Um dia de manhã eu levantei com a ideia de me divorciar da Fernanda. Eu estou falando muito sério, porque a música me induzia a sentir saudade dela, a dizer que foi bonito, foi sincero, foi verdadeiro, e não foi só um dia. Eu reparei que alguns dias eu acordava com aquele sentimento de querer sentir solidão, de querer sentir aquele sentimento que a música estava me induzindo, e eu não poderia sentir que eu estava casado. Veja a influência. E eu estava vindo para a igreja, eu era pastor, eu ouvia louvor, só que era o dia inteiro ouvindo o hit da Babilônia. Vira e mexe, a gente vai ver que a Babilônia tem um hit que começa a influenciar nossas crianças, nós adultos. O som da Babilônia. A música está ligada à adoração, a música está ligada a influenciar o nosso comportamento, porque ela tem um poder de mexer com a gente, ela tem um poder de induzir. E nós vamos olhar o quanto que isso influenciou em uma geração passada, está influenciando essa geração agora. Então, se você é alguém casado, que escuta Maria Mendonça, ou escuta música que fala de traição, de divórcio, de amor trançoeiro,
Você está sendo preparado para adorar a imagem, para se prostrar diante da Babilônia e diante do mundo. Se você tem no seu celular ritmos seculares, músicas sertanejas, esse tipo de música mundana no seu carro, você está sendo preparado para se prostrar diante da Babilônia, diante do mundo. É por isso que aquilo que eu escuto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque Nabucodonosor disse: quando ouvirem. Aí ele chama aqueles jovens, diz, os homens chamam aquele rei e diz: olha, tem 3 aqui que não deu ouvidos. Deixa eu falar, nós não temos como cancelar, porque quando vamos na academia, está tocando no momento. Quando estamos no trabalho, alguém está tocando o ritmo do momento. Nós não temos como evitar, eles não tiveram como evitar da música ser tocada, mas eles disseram: e essa música não entra no nosso ouvido. Essa adoração, eu não dou ouvido para ela. Isso aí que está sendo tocado, que está induzindo a idolatria, adorar a imagem, esse ritmo que está influenciando esse grupo de pessoas a se prostrarem, a se tornarem divorciados. Maria Mendonça morreu, mas antes dela morrer, ela influenciou muito divórcio nesse mundo, porque era aquela que cantava a sofrência. Muita gente induzida por esses ritmos deram lugar ao adultério, à infidelidade. Agora o que tem uma gama de banda evangélica e cantores evangélicos cantando músicas seculares. Eu não sei se é boato, mas eu fiquei sabendo essa semana que o Kemuel chegou aí cantar numa festa e se transvestirem de homossexuais. Olha o que o cantor Fernandinho vai falar. E está sendo taxado como fariseu. Vamos para o vídeo. Olá pessoal, até quando faremos fixe ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria, ou Eli desafiaria como profetas de Baal, ou Davi chamaria de incircunciso? Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem renúncia, sem mudança de mente, sem confissão e consciência de pecado? Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus? E aí agora talvez você diga: como assim, Fernandinho? Inimigos? Mas eles são tão bonzinhos, eles são do bem. A Bíblia nos diz que não há comunhão da luz com as trevas, e não podem caminhar 2 juntos se não estiverem de acordo. É simples. Segundo a Bíblia nos ensina, não devemos ter ligação religiosa com pagãos ou com sua adoração. Está sendo exposto ou oferecido um evangelho que Jesus nunca pregou. Um evangelho que foi feito nas entranhas do inferno e desenhado por Satanás. Jesus amava as pessoas e ia até elas, mas não era covarde, nem usava 2 pesos e 2 medidas. Ele esteve com Nicodemos, que era o cara, e mandava na real, sem filtro: tem que nascer de novo, Nicodemos. A geração atual quer estar com os Nicodemos, com as prostitutas e sodomitas, mas não causam confronto com seu testemunho. Estão sendo omissos e não apresentam a verdade que de fato liberta. Confundem o amor de Cristo, dizem amar como Jesus e acham que fazem como ele. Jesus não passa a mão na cabeça e nem omite os valores do reino. Estão pregando por enigmas para não ofender e distorcem a palavra, enquanto o mundo ofende a Deus. Trazem um discurso suave aos ouvidos e transformam pessoas fracas em débeis. Isto é obra de engano. Minha palavra não é para os que cometem tais atos, mas para você que tem conhecimento, a fim de levar essa palavra e te fortalecer, e para que você possa se enraizar. Você não está sozinho, você faz parte daqueles que não se dobraram. Que o Senhor nos livre de tais comportamentos e nos capacite a posicionar num tempo de coisas tão terríveis. Precisamos ter nossas fontes em Deus, somente em Deus, e mostrar ao mundo o Deus que nós servimos. Lembre-se, o amor jamais falta com a verdade. Um abraço a todos vocês,
Um beijo e Deus abençoe abundantemente a sua vida. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então observe você que hoje está havendo uma mescla. Esses dias eu vi a cantora da dupla Silmara e Simone dizendo: estou pensando em abandonar o sertanejo para cantar gospel. Mas continua sensual, sensualizando. Percebemos que a música tem uma influência terrível e que jamais um cristão que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ter a sua vida guardada e preservada por Deus, pode dar ouvidos a esse tipo de coisa. Nós não podemos impedir de ser tocado. Nós não podemos impedir de ser tocado. O mundo vai tocar. O mundo vai trazer os seus ritmos. Mas nós podemos dizer: não vou dar ouvidos a isso. Não deixarei que isso entre nos meus ouvidos e influencie meus pensamentos e o meu comportamento. Não permitirei que isso entre na minha vida. Eles não poderiam impedir a música de ser tocada, mas eles tinham a opção de dizer: isso aí eu não escuto, por esse ritmo eu não me deixo ser levado, por essa influência eu não me deixo ser conduzido. Toda a minha vida, irmãos, eu amei e gostei de rap e fui funkeiro no Rio de Janeiro. Quando eu me converti, eu encontrei o rap gospel. Então, eu tinha muito disso. Se eu tinha que escolher algum ritmo, era o rap gospel. Se fosse um hino da harpa, tinha que ser o rap da harpa. Tinha que botar tudo no rap, na batida. Esses dias eu fui correr no campo, e uma música que te motiva a correr tem que ser uma música num ritmo que você goste, aquela música que te incentive, a chamada música motivacional. Mas eu correndo, eu pensei, eu poderia estar escutando aqui uma pregação, um ensinamento, algo produtivo. Era em inglês, eu não estava entendendo nada, mas eu poderia estar aprendendo enquanto me exercito. Então eu apaguei todas as músicas e abaixei vídeos de estudo para me ouvir. Eu não vou estar tão motivado, mas eu vou estar ao mesmo tempo me exercitando e lançando esterco, algo que vai fazer a minha vida frutificar, a minha vida ser cheia do Espírito Santo, a minha vida crescer espiritualmente, que vai me edificar como um cristão. Quando eu fui pastorear a igreja de Atibaia, eu ainda estava influenciado pelo rap. A Fernanda vai lembrar agora. Quando estávamos construindo a igreja, conhecemos um menino, o Gé, e eles se tornaram amigos de Gabriel, de Miguel. É um bairro de interior, sítios, isolado da cidade, poucas pessoas. Então é normal você ver uma mulher muito velha sendo casada com um novo, crianças mais velhas brincando com novas, por falta de opção. O Gé, ele começou a frequentar a igreja, eu batizei ele me ajudava ali na igreja, mas ele chegava lá com o celular, ouvindo um rap. Um rap que a princípio para mim passava batido, porque eu gostava do ritmo. Não importava que fosse do mundo. Eu me lembro que um dia, nós indo para o Rio de Janeiro, eu mesmo comecei a cantar, porque estava na minha cabeça. Imediatamente o Gabriel e Miguel começou a cantar junto. Fernanda logo disse: olha, essa música não é boa, essa música ela tem opressão, essa música ela é horrível. Nos ouvidos dela, aquilo não era bom, nos meus ouvidos passava que era uma beleza, por causa da minha tendência ao ritmo. O diabo sempre nos
com aquilo que gostamos, ele esconde o ruim atrás do bom. É por isso que aquela mulher falou: o jovem está na balada, não está estressado. O cara disse: no momento, mas a longo prazo você vai ver o efeito disso. O resultado virá com o tempo. Cuidado, a música pode ter destruído o seu casamento, a sua família. E ela pode estar nesse momento te influenciando. Tem gente que tem guardado coleções em sua casa. Tem gente que escuta que é uma beleza, Roberto Carlos e esses sertanejos. Eu sou crente, isso não vai me afetar. Mas eu quero te dizer que afeta. Porque aquele rap que eu ouvi, que os meninos ouviram, que a Fernanda disse: essa música não é boa, isso é ruim. Aquilo se tornou algo tão real na vida do Gabriel e do Miguel, que se eu colocar a música hoje e falar da vida deles, a música é o que eles estão vivendo. Você quer ouvir só o começo? Eu não vou colocar ela toda não, mas solta só o começo da música e veja bem e faça uma comparação. O nome é Pacificadores. Olha aí, se eu não me engano até um grupo gospel, mas que canta rap. Dá uma olhada na letra da música. O tema é Eu Queria Mudar, mas olha a letra. Aumenta, por favor. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria, os cana vinha atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há. Eu queria mudar. E nós estávamos cantando isso. Os meninos cantavam esse rap inteiro. Indo para o Rio, aquele ritmo na cabeça, eu queria mudar. Eu comecei a cantar. Eu lembro que imediatamente o Gabriel e Miguel começaram a cantar atrás também. E a Fernanda disse: olha, parem com essa música. Essa música não é boa, ela não presta. Mas eles aprenderam ela. E ela ditou o comportamento deles. Naquele momento, não tinha nenhum poder ofensivo. Naquele momento parecia algo tão inofensivo, era escutar uma música. Mas o futuro hoje é um filho condenado agora a 5 anos de cadeia. É um que está há 3 dias desaparecido, que nós não temos notícia, não sabemos aonde anda. Fernanda essa noite passou chorando. E ela passou chorando e eu sabia porque ela estava chorando, ela estava sonhando. Eu sabia com que ela estava sonhando, porque eu também estou com um sentimento no meu coração. Faz dias do Miguel sendo assassinado. E quando ela acordou, eu disse: você chorou essa noite toda, com que você sonhou? Ela disse: você me fez lembrar. E eu disse: eu já sei com que você está sonhando. Eu estou com o mesmo sentimento de morte. Agora, eu tive que passar experiências para hoje, quando eu venho ensinar e pregar, dizer para você que se a tua esposa, ela está ouvindo Maria Mendonça, se prepara que o chifre vai vir. Ou se prepara que ela vai te acusar que você está traindo ela vai ser tomada de ciúme. Se você escuta, você é um futuro infiel. Se você escuta infiel, no futuro você será infiel. Agora, se você escuta, serei fiel, serei de Deus, serei cheio do Espírito Santo. Se você hoje deixa que isso tome a tua mente, o teu coração, escute isso o dia inteiro. Daqui a pouco você estará tomado da glória de Deus, do poder do Espírito Santo, da graça de Deus e da vida divina. A música tem um poder direto.
e influente na nossa vida. Sabe, eu teria tantos tópicos, mas o Espírito Santo me disse: pare aí nesta noite. Fale sobre isso com a minha igreja. Fale sobre isso, para que eles não escutem o hit do mundo. Irmãos, eu estou falando de algo que a partir daqui precisa se tornar em nossa vida um princípio muito sério. Que nós, pais, precisamos ser muito coerentes com os nossos filhos. Limpe do teu celular tudo que é hit da Babilônia. Coloque coisas que vão influenciar você, ser cheio do Espírito Santo. Agora, se você tem na sua vida uma música secular que está marcando e constantemente na sua mente, daqui a pouco ela vai afetar toda a sua vida. Ela vai te fazer você se prostrar e adorar a Babilônia, o mundo. Deus, às vezes Ele traz na nossa mente, no nosso coração, um louvor. E o louvor é: não abandone o barco. A gente nem está esperando, porque quem escolhe os louvores sou eu coloco lá no grupo do louvor. E a pessoa começa a cantar: não abandone o barco. Não. Daqui a pouco, irmãos, está abandonando o barco. E aí você vai ouvir que está colocando música do mundo. Porque não adianta cantar não abandona o barco na igreja e ficar ouvindo o dia inteiro algo que vai me influenciar, o adultério e a infidelidade. O mundo está aí com a sua influência. Nós estamos vendo que a cada dia mais cantores evangélicos estão se corrompendo, dividindo com o mundo as suas melodias, harmonias, colocando faixa de cantor do mundo no CD evangélico. O mundo está assim, caminhando por uma mistura, onde você não consegue ter discernimento do que é santo, do que é certo, do que é errado. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter coragem para ser diferentes. Vai ter gente que vai chegar aqui com tendência, como eu tinha as minhas tendências. Essa igreja poderia se tornar uma igreja do rap, uma igreja do funk. Poderia chegar para o pessoal do louvor e falar: coloca um batidão aí. Mas nós precisamos entender que precisa haver uma diferença, uma mudança naquilo que estamos cantando, naquilo que está saindo dos nossos lábios, naquilo que estamos proferindo. Porque a música tem um poder de doutrinar. E olha, foi o que o especialista disse. A mulher disse: a gente vê o jovem na balada, aparentemente ele está feliz. Ele diz: a consequência vem mais tarde. Ela não é sentida na hora. As crianças estavam dançando na boquinha da garrafa com 4 anos. Aos 15 anos de idade, sai no jornal: entre jovens e adolescentes cresce o índice de gestação prematura. Muitos adolescentes engravidando. Depois vem outro hit, e aí vem 15 anos depois, grande contaminação sexual entre jovens e adolescentes, de forma espantosa. E o que é? É o hit do momento. É a mãe e o pai que acham engraçadinho o filho e a filha rebolando, dançando. E não cortamos isso, não falamos que é errado, não percebemos. Vocês já viram a televisão? A televisão é assim: ela pega uma artista rica, e a artista rica ela se veste de pobre, de favelada, e ela vai lá na favela, ela é engravida de um bandido, ela tem dificuldade de cuidar do seu filho, de trabalhar. Mas quem está fazendo a novela é a artista rica, não é a pobre.
E a novela está ditando e influenciando comportamentos. O rico está se vestindo de pobre, se engravidando como pobre, em vez de passar exemplos de que para se ter um filho precisa ter condições de educá-lo. Então nós temos muita coisa da Babilônia influenciando a igreja, ao invés da igreja ter coragem de influenciar a Babilônia. É aqui que eu falo que o irmãozinho que veio aqui, veio falar para o Ministério de Louvor, que ele só aprendeu a tocar mesmo depois que ele foi tocar sertanejo nos barzinhos. E você olha para a vida da pessoa, uma desgraça. A mãe, o pai se separou, foi embora de casa, a mãe já tentou se suicidar. Um dia eu fui na casa dele e falando, eu estou com problema com a minha mãe está depressiva, aqui dentro de casa faltam as coisas, é um cara inconstante. Tudo que começa para, não vai na frente em nada. Não dá para brincar. Eu tenho na minha pele, na minha carne, a destruição dos meus filhos por permitir um rap que diz: eu queria mudar, eu tentei mudar, não foi possível, o mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria e os canas vinham atrás de mim. Naquela época, Fernanda, que isso, são crianças, tempo passa, esquece. Não esquece. Aquilo já está formando uma ideia, uma mentalidade, um comportamento, e é questão de tempo para se tornar uma verdade. Aqueles jovens não se prostraram à imagem de Nabucodonosor, a besta, a Babilônia, porque não deram ouvidos ao hit. Nabucodonosor disse: quando ouvirem toda a música, quando ouvirem o hit do momento, quando ouvirem ser tocado, vocês se prostrem diante da imagem. E o texto diz: ó rei, o Senhor não disse que quando ouvisse a música deveriam se prostrar? Tem aqui 3 que não deram ouvidos, não escutaram. Não se deixam conduzir pelo ritmo da Babilônia, não se deixam se conduzir pelas músicas seculares, não deixaram invadir o seu ser. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Ouça as coisas que falem de Deus, que te enchem de Deus, que pronunciem sobre Deus, e cuidado com o ritmo que você também está ouvindo elas, porque talvez você está sendo tendencioso e colocando um forró gospel, porque você gosta de forró, e você está ali migrando, você está meio a meio, e o diabo sabe. Procure ouvir coisas que vai de contrário à sua natureza, porque isso vai trazer mudança. Paulo disse: não vos conformeis, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra ali usada para transformação no grego é metanous, ou metanoia, que significa o quê? Um processo de uma borboleta saindo do casulo, de uma largata para a borboleta. É um processo de esforço. Um biólogo na Amazônia, junto com alguém que estava fazendo com ele um treinamento, o rapaz foi ajudar uma larva, uma borboleta a sair do casulo, e ele abriu, e a borboleta nasceu deficiente, não voava, e ele perguntou ao biólogo: por que ela nasceu deficiente? Ele disse: porque o esforço que ela faz para abrir o casulo é que forma as asas dela. Então Paulo está dizendo que tem que haver um esforço na nossa mente, se a gente quiser mudança. Precisa haver um esforço da nossa parte, de não fazer o que gosta. Por isso que tem crente que, se deixar ele, dá uma oportunidade a ele, vem cantar agora domingo, ele é tendencioso a escolher um louvor conforme o momento que ele está vivendo, uma música conforme o momento. Então está escado ele chegar aqui e cantar algo depressivo, algo com o momento que ele está vivendo. Ou se ele está feliz, ele cantar o que ele está feliz. É por isso que nós temos que aprender a nos disciplinar, a prestar atenção no que estamos cantando,
Eu poderia continuar, porque tem coisas nesse texto que ainda vão falar de como a diferença acontece, talvez na quinta-feira eu continue. Talvez na quinta-feira a gente continua. Que tem coisa aqui interessante, muito fundamental, mas hoje eu senti de parar aqui. Eu senti que seria o suficiente dizer para nós, ou aprendermos nessa noite, que não podemos dar ouvido ao rit da Babilônia. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, e isso, queridos, é algo que começa agora para na frente colher o fruto. Não é algo imediato. Não dá para você passar a semana toda na tua casa escutando música secular, música internacional, música romântica, 4 louvores e você achar que você vai ser cheio de Deus. Transbordar no Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, vai para a playlist do seu celular e veja o que está lá. Porque o que você ouve vai ditar a sua forma de adoração, a quem você adora. O que você escuta vai motivar a quem você vai prestar culto. O que você escuta vai te influenciar a obedecer a palavra ou ir contrário ao que a palavra diz. Esse negócio de que eu gosto dessa música não tem nada a ver. E se você, irmão, que é casado, está ouvindo a sua mulher escutar lá uma música que fala infiel e não sei o que, e está dizendo, ela gosta dessa música, é legal, ou o marido está escutando, corte isso. Aliás, nós cristãos não era nem para imaginarmos em colocar algo assim em nossa casa para tocar, ou ter algum tipo de CD guardado. Profeta Roberto Carlos, profeta Roberta Miranda, todos esses eram para ser saídos, que são profetas da Babilônia. Nós éramos para ter dentro da nossa casa e ainda selecionar o que entra lá e colocar para tocar e para ouvir. Eu disse ao Ministério de Louvor cedo que começa uma nova etapa na nossa vida. E quando eu falo uma nova etapa, eu não vou para o radicalismo, que tudo que é radical a gente não consegue manter. A gente tem que ir se esforçando e implantando. Mas já começando o seguinte: bandas que estão envolvidas com músicas seculares, cantando músicas seculares, cantores evangélicos envolvidos, cantores mundanos, nós não vamos tocar e cantar mais no louvor. E não só isso, pastor, mas se amanhã todos, eu já disse, é a hora de nós começarmos a produzir o nosso louvor. É por isso que quando eu chego aqui em cima eu tenho que falar, como pode o teclado não estar preparado? Como pode nós temos ainda a falta de gente que toque aqui em cima? Será que não entendemos a urgência? O que estamos fazendo durante a semana para chegar aqui e oferecer o pior para Deus quando louvamos e tocamos? Porque certamente durante a semana não estamos nos dedicando, estamos ouvindo porcarias. É inaceitável, inadmissível como a música influencia e prepara a igreja para adoração. Deus irá trocar, irá colocar aqui em cima pessoas comprometidas e verdadeiros adoradores que influenciam a igreja, a adoração. Não cantores, esses estão sendo tirados. Gente que quer aparecer não vai ficar aqui em cima, porque isso aqui não é palco, isso aqui é altar de adoração ao Deus dos céus. Por mais que nós tenhamos luzes, por mais que nós mudamos as cores, isso nunca virará um palco, essa igreja nunca virará um show. Tudo que fizemos ou vamos fazer é para a glória, honra e louvor dele, e com um objetivo: sermos cheios do Espírito Santo, estarmos prontos a fazer a diferença na Babilônia. É
inaceitável que não haja dedicação dos músicos, dependendo de como eles passam a semana deles, o que estão ouvindo, mas estão mais na série de Netflix. Eu dou liberdade a Duda e a Gabi, abandone esse teclado. Eu dou liberdade ao Vilela, a qualquer um, Renato, abandone esse instrumento. Nós colocamos playback aqui, mas se vai subir aqui em cima, tenha compromisso, porque a adoração, ela influencia, ela muda, ela no futuro, ela vai dar rumo a essa igreja. O que estamos cantando agora vai dar rumo a essa igreja no futuro, vai dar rumo a nossas crianças. Por isso, quando eu cheguei aqui em cima, elas falaram, nem o teclado está bom, como não está? Duas tocando. Durante uma semana, duas. Por que não está tocando bem? Isso não será aceito. Vira e mexe, você vai ver pessoas sendo tiradas e arrancadas, quando não entenderem que altar aqui não é palco. Não podemos permitir isso. Não podemos permitir que idólatras subam aqui em cima, pessoas que estão divididas de coração. Altar é lugar de gente de coração reto, entregue e dedicado a Deus. Instrumento são para as pessoas que entendem o poder e a influência. Olha que tipo de adoração nós tivemos hoje. Que dificuldade. Agora o cantor do mundo não tem. Eles têm o melhor som, eles contratam a melhor equipe, eles têm ônibus, eles têm luzes. Na igreja é um relaxo, em ministérios é um relaxo, mas isso não será permitido. Então, não fique estranhando se de vez em quando você vê alguém saindo daqui de cima. Não estranhe isso. Porque o próprio Deus não vai permitir. Porque isso aqui não é palco. Eu tenho consciência, irmãos, que há críticos por aí que condenam igrejas que colocam luzes de cores diferentes, que mudam a cor da igreja. Eu nunca na minha consciência como pastor imaginei uma igreja assim, eu conduzi ela desse jeito. Hoje eu entendo que por causa da transmissão, o fundo preto melhora, as condições de luzes, as luzes para que serve. Mas nós não podemos já deixar no nosso coração imaginar que para animar os jovens da igreja, nós temos que botar as luzes para piscar e botar um ritmo melhor aqui, porque no momento vai encher essa igreja de jovem, mas no futuro que a gente vai ter de adultério, de fornicação, de prostituição dentro da igreja, vamos ficar se perguntando por quê? Por causa do hit do mundo da Babilônia. Tem que haver uma diferença. E a diferença começa por aquilo que você está ouvindo. Por aquilo que você está escutando. Tem aqui 3 jovens. Isso resume tudo. Que não deu ouvidos à sua música. Não deram ouvido. O ritmo não moveu eles, o ritmo não incentivou eles, o ritmo não empolgou eles, o ritmo do tambor, preparem o coração, rumo os tambores. A imagem de Nabucodonosor, 30 centímetros de altura, todo mundo conduzido, inflamado por aquele momento, todo mundo conduzido por aquela música tomado, dobraram os joelhos, mas 3 ficaram de pé. E quais foram os 3? Os 3 que não ouviram o som, o hit da Babilônia. Quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Pega o celular dele, olha o playlist dele, olha o que ele anda ouvindo, olha o que ele escuta. E Deus, antes de me dar essa mensagem, essa semana eu correndo no campo, me veio na mente: eu tenho que tirar essas músicas internacionais, músicas que são motivacionais para correr. Não, eu vou ter dificuldade, mas eu vou, esse tempo que eu estou correndo, eu vou ouvir uma pregação, eu corro 1h30, 1h30 de pregação, muita coisa que edifica.
Naquele momento parece não estar fazendo efeito algum, mas com o tempo você se torna mais sábio, cheio de conhecimento, começa a fluir, começa a frutificar. Veja, o cara disse, uma música submetida a um ritmo clássico, a planta fica bonita, mas a um rock pauleira, ela murcha. E nós vamos falar de vida frutífera, de vida que dá frutos. Irmão, o que você está colocando para a tua plantinha, para o teu coração, para a semente da palavra ser germinada no seu interior? Você está colocando? Jovem, adolescente, nós não vamos deixar que a influência da Babilônia, líderes de jovens, vamos colocar um negócio aí mais animado. Não, isso aqui é uma igreja. Isso aqui é lugar de jovens transformados, que não andam igual ao mundo, que não vivem como o mundo, mas que são cheios do Espírito Santo. Cheios de Deus. Não estou dizendo que vamos ficar careta, não vamos dizer que vamos mudar tudo. Eu disse para você que essa igreja, ela está sendo modelada, ela está sendo construída. Tem gente que não entende isso. Eu preciso falar isso várias vezes. Eu, como pastor, ainda estou aprendendo e entendendo a direção de Deus para a vida da igreja. Ouvindo Deus, dando direções e rumos. O que não dá é para a gente agir no impulso e não manter. O que a gente precisa é assimilar algo e começar a trabalhar para que aquilo se torne parte de nós, ao ponto de que aquilo passe a ser parte da nossa vida e do nosso cotidiano como igreja. Agora vai ser uma frustração. É uma frustração se o ministério de louvor ouvir 10 vezes só para tocar. Não, ouvir 10 vezes para aprender a letra, para entender a letra, para vir tomado pelo Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para dar o melhor para Deus, para na hora que eu estiver adorando, eu entregar as melhores notas, os melhores acordes. Agora a gente está no arroz e feijão, não está saindo do arroz e feijão, é só marcação de nota, é só leitura de cifra. Não vai ficar assim. É arriscado voltarmos para os playbacks. Não vai ficar assim. Não vai crescer desse jeito. Não vai ser desse jeito. Nós vamos olhar que quando havia uma batalha no Velho Testamento, Deus falava, coloca os músicos na frente. A música tem um poder tremendo. E o que nós estamos cantando hoje vai ditar o comportamento dessa igreja no futuro. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. E eu espero que saia som nesse teclado agora. E eu quero que você fique de pé. O que nós vamos cantar agora é uma declaração do que já foi pregado hoje, do que nós cremos. Vamos adorar ao Senhor.